Bom dia, meus queridos. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós teremos aula de matemática novamente, certo? Estamos maratonando essa semana, estudando somente português e matemática. Não esqueçam das fichas de leitura, tá? Que é muito importante. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar o conteúdo da nossa última aula de matemática, que falava sobre estatísticas e probabilidade, certo? Vocês vão pegar o livrinho de matemática de vocês, vão abrir na página 233, que diz assim, ó, qual é sua opinião? Que vai falar sobre noções de uma pesquisa. Vamos dar seguimento ao mesmo conteúdo que nós vimos na nossa última aula de matemática, certo? Aí o nosso livro traz uma situação problema, essa aqui, ó. Acompanhe comigo no livro de vocês. Diz assim: antes de construir uma casa, é apresentado um projeto de como ela ficará quando estiver pronta. Quem faz esse projeto é um arquiteto. Imagine que você deve escolher uma das seguintes casas para morar. Qual delas escolheria? Marque com um X. Aí temos aqui 3 casas, ó. E pergunta qual delas você vai escolher. Aí você vai marcar com um X, é a sua opinião, tá? Agora, observe a casa que os colegas escolheram e responda. A opinião deles é a mesma que a sua? Certamente, se você perguntar a alguém na sua casa, pode ser que as pessoas escolham uma casa diferente da que você escolheu. Assim como os seus colegas, que estão assistindo a aula nesse momento, provavelmente escolheram a casa diferente da que você escolheu, certo? Porque cada pessoa tem uma opinião diferente. Aí, o que você acha disso? As pessoas terem uma opinião diferente, de escolher a casa diferente da que você escolheu. Aí você vai colocar aí, tá bom? Aí continua assim. Essa questão aqui embaixo, ela é um levantamento estatístico, certo? De uma pesquisa. Como nós não estamos na turma, você pode perguntar em casa e ver quem escolhe a casa que você escolheu, ou quantas pessoas escolheram as casas diferentes, certo? E responder esse quadrinho de acordo com a escolha das pessoas, tá? Então, se você tiver 4 pessoas na sua casa, veja quem escolheu a casa 1, quem escolheu a casa 2, quem escolheu a casa 3, certo? Quantas pessoas escolheram e você vai responder esse gráfico. Aliás, essa tabelinha aqui, ó. Tá bom? Respondendo. Aqui embaixo, pergunta na opinião da turma, só que aí você vai ver na opinião das pessoas que você entrevistou, a casa que foi citada com maior frequência, qual foi? Aí você vai colocar o número da casa que foi citada com maior frequência. Se as pessoas que você entrevistou escolheram a casa 1, 2 ou 3, a que mais foi citada, certo? Na página seguinte, continua, diz assim: para descobrir qual das casas foi citada com maior frequência pela turma, você fez uma pesquisa. Nesse caso, cada aluno disse qual casa escolheria para morar. É aquilo que a gente acabou de explicar a vocês. Através da pesquisa, a gente obtém dados de informação. Aí diz assim: fazemos pesquisas para, dentre outras coisas, obter a opinião das pessoas sobre determinados assuntos, como qual é o seu esporte preferido, qual o filme que você mais gostou, você prefere uma viagem para o campo ou para a praia, de qual sabor de sorvete você mais gosta. Primeiro, aí falou as funções de uma pesquisa. Para que a gente faz uma pesquisa, né, sobre o que a gente pode querer saber. E aí vem o primeiro. Aí diz assim: vamos fazer uma pesquisa na sala. Novamente você faz em casa, tá bom? Cada aluno deve responder a seguinte pergunta marcando um X. Diz assim: se a turma fosse fazer um passeio, qual deles você escolheria? Você, qual deles escolheria? Aí você vai marcar um X. Zoológico, passeio na cachoeira, aí você vai marcar um X. Parque de diversões ou passeio de trem, vai marcar um X. Na escolha de sua preferência, certo? No passeio que você preferir. Aí diz assim: de acordo com a sua turma, na verdade com as pessoas que você realizou a pesquisa, preencha a tabela a seguir com a frequência das respostas obtidas. Aí você vai preencher quem gostou mais de ir para o zoológico, quantas pessoas queriam passeio na cachoeira, quantos parques de diversões e quantas o passeio de trem, tá bom? Quer dizer, mas cheia de Vânia, na minha casa só tem 2 pessoas. Faça com essas pessoas, não tem problema, certo? O importante é você fazer a prática da pesquisa.
Aí diz assim, letra A. Agora, com o resultado da pesquisa, faça um gráfico de colunas, tá? Para cada escolha, pinte um retângulo. Aí, o gráfico de colunas aqui, ó. Você vai observar quantas pessoas quis ir ao zoológico. 2, ou 3, ou 1. Aí você vai pintar. Quantas pessoas quis ir para a cachoeira? Você pode pintar aqui, certo? Quantas pessoas escolherem. Mas se ninguém escolheu o passeio de trem, você não pinta. Se ninguém escolheu o parque de diversões, você não pinta, certo? Se 3 pessoas escolheram o zoológico, você pinta 3 retângulos no zoológico. Combinado? Aí são respostas pessoais, porque vem de acordo com a sua pesquisa. Letra B pergunta. Escolha para o gráfico um nome que representa a pesquisa feita na sala de aula. Escreva o nome no espaço acima do gráfico. Tá vendo isso aqui, ó? Você vai escrever um nome. O nome que você escolheu da sua pesquisa, certo? Por exemplo, quando fizemos a pesquisa das crianças e do tablet, a gente colocou, não foi pesquisa, crianças e tablets. Aí você pode colocar aqui, pesquisa, passeio escolar, certo? O que você preferir. Isso é só uma ideia. C. Qual passeio foi citado com menor frequência? Ou não foi citado? Aí você vai colocar. Qual passeio foi citado com maior frequência? Aí você vai colocar, certo? Na página 236 tem assim. Vamos conhecer um pouco melhor a turma. Cada um deve responder a seguinte pergunta. Aí você vai responder a sua, ok? E aí, a partir da sua resposta, você vai basear as respostas seguintes. Diz assim. Pesquisa. Aqui, ó. Certo? Acompanha aí comigo no livro. É muito importante. Diz assim. Além de você, quantas pessoas moram em sua casa? Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 ou mais de 5. Você vai marcar um X. Aí diz assim. Agora, qual foi a resposta que teve maior frequência? Veja. Aqui foram assinaladas. Tá vendo? As respostas estão aqui. Aí tá pedindo para você assinalar. Você escolher e pergunta. Qual foi a resposta que teve maior frequência? Logicamente que você não vai estar com a turma, então você vai perguntar em casa. Na sua casa com você, quantas pessoas moram, você vai marcar. Aí vai dizer, eita, tia Divane, agora como é que eu vou saber? Você pode perguntar, por exemplo, aos seus pais, na época que eles eram crianças, quantas pessoas moravam na casa com eles. E se basear, tá bom? Ou você pode simplesmente colocar a sua própria resposta, já que nesse momento a gente não está na sala de aula para conseguir realizar essa pesquisa. Quarto, vamos fazer mais uma pesquisa. Leia atentamente a pergunta a seguir e assinale apenas uma resposta. A pergunta é, o que você acha que tornaria a sua turma mais legal ainda, na sua sala de aula? O que tornaria a turma mais legal? Aí diz assim, se não fossem dados apelidos, se os colegas não mentissem para você, se houvesse mais atividades em grupo, se houvesse menos conversa na hora da explicação do professor. Aí você vai botar qual foi a opção com maior frequência, você pode colocar a que você escolheu, certo? A questão 5, a quinta questão, vai trazer pra gente: este mês haverá uma festa para comemorar o aniversário da escola. Dê sua opinião sobre qual decoração deve ser feita, escolhendo apenas uma das que estão abaixo. Veja bem. Você vai escolher apenas uma. Ele ou essa, ou essa, ou essa. Colocar aqui a resposta. Ó. Qual decoração você escolheu? Resposta pessoal. Aí você vai colocar. B. Pergunte a todos os colegas da turma qual decoração cada um escolheu e registre as respostas. Você pergunta em casa. Vá perguntar a sua mãe, a seu pai ou seu irmão. Qual decoração eles escolheriam e marquem aqui na tabela também. Certo? C. Agora responda, qual foi a decoração citada com maior frequência pela turma ou pelas pessoas de casa? Qual foi a mais escolhida, certo? A mais citada. Você vai colocar se foi essa com bandeirinha, se foi essa com balões, se foi essa com cartazes, se foi essa com faixas decorativas. Aí você vai colocar aqui embaixo, certo? Aqui as pessoas da sua casa mais escolheram. A próxima diz, quantas escolhas essa decoração teve, ou seja, qual foi a sua frequência. Então, quem escolheu, quantas vezes ela foi escolhida, você vai colocar aqui.
Foi escolhido 2 vezes ou foi escolhido 3 vezes? Aí você vai colocar. A última diz assim, nessa mesma página. Se a decoração for feita pelas outras turmas também, você acha que a pesquisa está completa? Responda oralmente. Aí, na verdade, é para você dizer, na sua opinião, não precisa escrever nada. Se quiser, pode, mas não é obrigado. Na sua opinião, se a decoração for feita pelas outras turmas também, certo? A decoração mais escolhida, que teve a maior frequência, se ela for feita pelas outras turmas também, a sua pesquisa está completa? O que você acha? Isso, muito bem. Significa que você conseguiu concluir a sua pesquisa e você conseguiu obter mais informações. Quer dizer o quê? Que outras pessoas também gostaram daquela decoração. Ela foi a mais escolhida e ela foi a que foi realizada, certo? Então, mais pessoas gostaram daquela decoração. Aí você vai conseguir interpretar esses dados, certo? Na página 238, que é a nossa última página de hoje, vai trazer pra gente também a página de encartes. Veja a questão 6, diz assim. Você e um colega farão uma pequena pesquisa na escola. Recorte da página 343, na seção de encartes, as fichas que utilizarão para entrevistar 8 pessoas que trabalham na escola ou colegas de uma turma. Veja bem, não tem colegas de turma e não tem pessoas que trabalham na escola. Novamente, vocês continuam fazendo atividade com as pessoas da família, certo? As pessoas entrevistadas deverão responder a pergunta da ficha marcando um X em apenas uma opção. Aí diz assim, ó, tá lá na página 343, na página de encartes. Você vai lá, vamos lá. Página 343. Na página de encartes. Aqui, ó, são as fichinhas da pesquisa. Você vai cortar todas elas e vai distribuir uma para cada pessoa que morar com você, certo? Pedindo para as pessoas marcar um X, somente respondendo essa perguntinha, que é a mesma perguntinha que aparece aqui, ó, tá vendo? Na página da nossa atividade. Aí diz assim, em sua opinião, qual área da escola necessita de melhorias? Escolha somente uma opção. Logicamente que as pessoas da sua casa não estudam na mesma escola que você, mas elas conhecem a sua escola, não é? Geralmente é o pai, a mãe, o irmão, alguém que vai buscar lá na escola, alguém que conhece, ou que vai levar. E aí vai ser fácil responder essa pesquisa. Aí diz assim, letra A, terminada a pesquisa, ou seja, você cortou da página de encartes, entregou às pessoas, elas responderam e devolvem para você. Aí diz assim, diga em voz alta cada uma das escolhas, conforme assinalado na ficha. Seus colegas farão o mesmo. Preencha a tabela com as respostas obtidas por vocês e pelas demais duplas. Você vai responder com a sua resposta. Quem foi que escolheu quadra? Quantas pessoas escolheram quadra? Você vai marcar. Quantas pessoas disseram que a biblioteca precisa de melhorias? Você vai marcar. O refeitório, a sala de aula, você vai marcar, certo? A letra B diz assim, depois de registrar todas as escolhas, faça o gráfico de barras abaixo, pintando um retângulo para cada escolha, a mesma coisa daquelas questões anteriores. Colocou aqui as respostas, quantas pessoas marcaram e o total das escolhas, você vai desenhar aqui no gráfico de barras. Então, para cada resposta, você vai fazer um retângulo. Por exemplo, 2 pessoas escolheram sala de aula, aí você vem aqui na sala de aula e vai pintar 2 retângulos. 3 pessoas escolheram refeitório, você vem aqui no refeitório e vai pintar 3 retângulos, certo? Entenderam? Combinado até aí? Então façam atividades, se tiver dificuldade me procurem, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã.